É quase impossível achar alguém que nunca tenha tido algum contato positivo com os quadrinhos. Eu até conheço uma ou duas pessoas, mas garanto que a culpa é inteiramente delas e não dessa forma maravilhosa de arte. Como pode ver, eu sou um grande fã de gibis e durante o boom dos vídeos sobre mídias perdidas, eu pensei que seria bem legal produzir algo do tipo, só que, claro, sobre quadrinhos. O problema é que demorou muito, mas o vídeo saiu. Eu espero. Então, vamos lá. Para quem não conhece, os icebergs são o estilo de gráfico usado para dividir em camadas o quão desconhecida ou misteriosa certa coisa é. Assim, o que está no topo já é mais popular e, nas profundezas, encontram-se as informações menos conhecidas. As mídias perdidas, por sua vez, são materiais que simplesmente se tornaram de difícil acesso, seja por perda, raridade, censura. Algumas, como serão mostradas aqui, foram encontradas, outras parcialmente encontradas e, infelizmente, certos materiais nunca chegaram ao público dos dias de hoje. Se você está na internet há algum tempo, é comum que já tenha se esbarrado com algo relacionado a JoJo's Bizarre Adventure, o famoso mangá de homens másculos em poses ainda mais másculas. Mas antes de emplacar com essa série, o seu autor, Hirohiko Araki, fez um punhado de mangás. O primeiro dele é o nosso tema aqui. The Bottle foi feito por Araki em 1977, quando ele tinha apenas 17 anos, e foi enviado ao Osamu Tezuka Awards, uma premiação bem popular de mangás lá no Japão. Como a HQ não ganhou, nós só ficamos sabendo da sua existência por meio da lista de quadrinhos concorrentes, divulgada na revista Weekly Shonen Jump 1 de 1978, junto à crítica de Hiroshi Motomiya, que disse que Araki era um promissor novo mangaka e de uma ilustração, provavelmente retirada do gibi, de um homem com traje de cowboy. Não temos ideia do que a história era ou sobre o que ela falava, e as chances de ser publicada novamente são ínfimas. No ano de 1988, o editorial do DC cogitou uma possibilidade que mudaria para sempre a mitologia do Batman. Eles pensaram em matar o segundo Robin, Jason Todd. Antes de tudo, é preciso pontuar que Todd surgiu nos quadrinhos do Homem-Morcego em 1983 para dar continuidade ao papel de parceiro mirim do Batman, pois Dick Grayson, o primeiro Robin, estava assumindo um papel de liderança na popular revista dos Novos Titãs. Assim, Jason aparece com uma história de origem que remete muito pouco a seu antecessor e possui uma personalidade muito mais rebelde, jovial e levemente sacana, eu diria. Então, já tendo se passado 5 anos de sua primeira aparição, uma história em 4 partes foi publicada na revista do Batman, a famigerada Morte na Família. Para finalizar uma dessas edições, foi feita uma cena que viria a ser eternizada na história dos quadrinhos norte-americanos, Jason Todd sendo brutalmente atacado pelo Coringa com o pé de cabra. Pra piorar, o palhaço vagabundo ainda explode o corpo já arrebentado do moleque, e aí quando o Batman chega, o gibi acaba. Logo abaixo, estavam os dizeres orientando os leitores e apontando os números para os quais eles deveriam ligar para dizer se queriam que Jason vivesse ou não na próxima edição. A maioria dos votos foi responsável por levar Robin direto ao Vasco da Gama, findando a vida do rapaz. Passado um tempo, a DC informou que Todd seria assassinado de todo jeito, independente do resultado da enquete. O assunto foi retomado anos depois, quando o personagem viria a ser ressuscitado, o que é típico de gibi de homem. E na revista Batman Anual 25 foi divulgada uma página da versão alternativa, com Jason Vivinho da Silva. Mesmo que ele tivesse detonado num hospital e com pouca chance de sair vivo daquilo, a DC disse que havia apenas essa página e uma outra incompleta, que nunca foi inteiramente divulgada para o público. Esse conteúdo segue perdido e pode ser que um dia seja, sim, publicado uma edição absolute como um extra no final do gibi. Lançado em 1986 pela DC Comics, Watchmen, cheia de tramas que se amarram muito bem criando uma narrativa complexa e coesa, é considerado uma das melhores histórias em quadrinhos já produzidas. É certo que o ilustrador, Dave Gibbons, tem seus grandes méritos na criação desse gibi, mas Watchmen não seria nada sem os roteiros de Alan Moore. O mago inglês escreveu para esse gibi de 12 edições mais de 1000 páginas de roteiro, todas elas com enormes blocos de texto, descrevendo tudo nos mínimos detalhes. Dessas 1000 páginas, conseguimos ter acesso a poucas, essas disponibilizadas na edição de luxo do quadrinho e em documentos com as 5 primeiras páginas compartilhadas na internet. Como Moore cortou as relações com a DC, é improvável que todo esse roteiro seja disponibilizado um dia. Muito conhecido como o Homem dos Patos, Carl Barks foi um dos principais artistas da Disney nos quadrinhos e mal era acreditado nas suas revistas.
Ele foi responsável por criar personagens memoráveis, como o Tio Patinhas e os Irmãos Metralha, e também aprofundou a mitologia da família McPato de uma maneira nunca antes vista. Entre 1942 e 1994, Barks escreveu aproximadamente quase 700 histórias. Algumas dessas foram publicadas, como ele as fez, outras foram modificadas pelo editorial e, infelizmente, aconteceu de certas revistas jamais terem sido vistas pelo público. Graças à editora Fantagraphics, parte do material recuperado foi publicado nas edições de luxo dos Patos, essas editadas no Brasil pelas editoras Abril e Panini Comics. De todo modo, dezenas de histórias foram alteradas, perdendo para sempre a ideia que o autor tinha para elas. Um desses quadrinhos seria o lendário Golden Apples, no qual Barks recontava o mito grego de Atalanta e as maçãs douradas, substituindo seus protagonistas por Margarida e Donald. O editorial reclamou da história, pois nela, segundo eles, as atitudes de Margarida não eram femininas o suficiente, provavelmente devido a uma piada recorrente que envolvia a personagem atirar maçãs no Pato Donald. Suas páginas desapareceram e ninguém sabe sobre o paradeiro dessa HQ, nem mesmo o próprio autor conseguia se lembrar de seus detalhes. Essa é uma das muitas histórias de Karl Barks que estão perdidas para sempre. Alexander é, com certeza, uma das séries de quadrinhos mais aclamadas já feitas. A história do investigador noir carrancudo de Nova York, escrito e desenhado por Munhoz Sampaio, influenciou grandes autores como Frank Miller e Eduardo Risso. Os roteiros de Carlos Sampaio foram originalmente escritos em castelhano, com suas expressões e especificidades, mas, com o passar do tempo e das traduções, eles simplesmente desapareceram. Apenas recentemente começou um processo de recuperação dos roteiros, feito pelos autores de maneira a tentar reimaginar o texto original para aplicá-lo nas novas edições. Por mais que tenhamos uma edição próxima da que foi produzida nos anos 70, 80 e afins, a original nunca verá a luz do dia novamente. A Recreio foi uma das mais clássicas revistas infantis do Brasil. Por mais que tenha se iniciado lá em 1969, foi nos anos 2000 que ela estourou, sempre com coleções de brinquedos acompanhando cada edição. Eu comecei a ler a revista Recreio lá por 2011, e mesmo que tenha sido nessa época o início do declínio da revista, era bom demais. Os bonecos eram muito criativos, as matérias eram muito interessantes, tinha curiosidades, notícias sobre os desenhos, filmes, jogos. Eu lembro de ter uma caixa cheia delas. Por sinal, minha mãe deu todas elas para alguém em 2019 e eu prefiro não me lembrar disso porque dói demais. Acontece que com a falência da editora Abril, a decadente revista foi de base de vez, e passado um tempo, os leitores perceberam que uma boa parte da Recreio estava perdida. Para acompanhar as coleções de brinquedo, era comum ter, lá pelo meio da edição, um gibi com os personagens, contando histórias muito doidas. Os quadrinhos também apareciam no fim das revistas, com tiras do Gaturro e de mais uma galera. Quadrinistas nacionais e internacionais faziam parte do hall de artistas da Recreio, e ainda tinha um site que tinha mais jogos, desenhos e mais gibis ainda. Um material que deve demorar para ser recuperado, devido à sua extensão, mas como vendeu bastante, é bem provável que se encontrem essas revistas um dia. Tá bom, isso não é bem uma mídia perdida. É quase que um delírio coletivo. Tudo começa com um meme que mostrava uma atividade escolar feita por uma criança. Essa criança tinha que juntar sílabas e montar as palavras corretamente. Ela não conseguiu fazer isso direito, mas ela criou assim grandes aberrações da natureza, como a embonha, o cascão monca, Billy, Segali e Madu. A imagem viralizou tanto a ponto da própria Mônica, a filha do Maurício de Souza, publicar uma foto com a logo da embonha. Talvez pela criação da logo ou pela legenda que dizia: graças a Mônica Souza, o mundo invertido se encontrou com o mundo real na MSP, ou até porque a loja da MSP começou a vender camisetas com os nomes da embonha, vários fãs começaram a pensar que em algum momento uma história da embonha seria publicada. A comunidade autorizou, fez fanart, pediu, mas por fim, não era nada, e o gibi nunca aconteceu, já que ele nunca nem tinha sido anunciado, o que finalizou a breve e inexistente vida da turma da embonha. Os quadrinhos, cinemas e televisões de hoje em dia estão cada vez mais cheios de super-heróis. Tem hominho pra lá, hominho pra cá, mas se não fosse Superman, nenhum dos hominhos existiria. Considerado por muitos o primeiro dos super-heróis, Superman fez sua grande estreia na revista Action Comics 1, de 1938. Entretanto, como você já viu no decorrer desse vídeo, é muito difícil quem acerte de primeira. O personagem surgiu uma história pulp chamada O Reino de Superman, dos criadores Shuster e Siegel, e ele era bem diferente do que nós conhecemos hoje, e também foi um grande fracasso. Ainda assim, motivados, decidiram reformular o personagem, que deixou de ser um vilão megalomaníaco e se tornou um super-herói de capa.
Os autores fecharam um acordo com a editora Consolidated Book Publishing e ele nunca foi publicado. Devido a isso, o Siegel ficou fulo da vida, pegou o gibi e botou no fogo. Graças ao Shuster, a capa foi resgatada e nos permite estabelecer semelhanças entre o personagem reformulado e a sua versão definitiva. O autor de Jojo vai voltar nessa lista com o baú, mais especificamente a sua edição nacional. Para nós entendermos essa história, nós vamos ter que viajar para o início da publicação de mangás no Brasil. Antes mesmo da Conrad de trazer os grandes clássicos como Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball, algumas editoras já vinham fazendo suas apostas com os gibis do Japão. A publicação de Akira e Lobo Solitário já estava acontecendo e as editoras entraram na onda. Uma delas, idealizada pelo já falecido José Carlos de Souza, a editora Dealer chegou com os pés na porta, anunciou o lançamento de seus mangás que iriam para as bancas a cada 10 dias. Os títulos eram Cobra, Baô e Horobi. No sentido ocidental de leitura e com 50 páginas, Cobra chegou no Brasil. No fim do gibi, havia uma propaganda do seu próximo lançamento, Baô, indicando já nas bancas. E essa é toda a informação que nós temos. Depois disso, a editora não publicou mais seus mangás. Pode ser que sim, Baô tenha sido impresso em uma pequena tiragem que não chegou até nós, devido ao material não ter resistido ao tempo. Mas essa edição continua sendo uma grande lenda, um grande mistério, e sua existência não pode ser confirmada. A fábrica de tirinhas do Maurício de Souza Produções é algo que me traz vagas lembranças da minha infância. Eu não lembro se eu cheguei a usar ou não a ferramenta, mas eu sei que eu a conhecia. Em 2013, foi lançado o aplicativo que dava às crianças a oportunidade de fazer tiras com os personagens da turminha. Você poderia escolher objetos, balões de fala e, claro, as famosas criações do Maurício de Souza, como a Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali, para montar a sua historinha. Era um aplicativo bem interessante, com uma curadoria escolhendo as melhores tiras e deixando-as em destaque na página inicial do app. A quantidade de tirinhas que podia se fazer por dia era limitada, assim como os elementos que as preenchiam. Pacotes eram vendidos contendo um punhado de coisas para enfeitar seu gibi. Eu levando aqui se esse era um gibi com DLC ou se era um gibi pay to win. Enfim, o aplicativo decaiu em popularidade e logo foi descontinuado. É de se imaginar que a curadoria diária das tiras fosse um grande gasto e que talvez o aplicativo não se pagasse. Só nos restam especulações. Você pode encontrar APKs dele por aí na internet, mas o aplicativo original, com as suas funcionalidades e propostas originais, está perdido. No fim dos anos 80, era comum ver celebridades da televisão sendo protagonistas de seus próprios gibis. Foi assim com a Xuxa, com o Faustão, com o Fofão. Só que, antes de todos esses, o nosso querido Gugu Liberato já marcava presença. Em 1984, a editora Sequência começou a publicação mensal de As Aventuras do Gugu. O apresentador já é um clássico quando o assunto são as mídias perdidas brasileiras. Basta procurar sobre a louca entrevista do Gugu com o PCC ou o famigerado episódio do Gugu Negro que você vai entender. Então não teria motivo para ele não estar envolvido com os gibis perdidos também. Bem, toda a série da Sequência é cheia de mistério e falta de informação, mas ela teria sido esquecida se não fosse por um meme. Foram memes utilizando a capa da edição 10 HQ com o subtítulo Gugu Punk que trouxeram na luz. Além da capa, eu consegui exclusivamente ter acesso à primeira página do gibi. Entretanto, eu não consegui que fossem disponibilizadas mais imagens para o vídeo, pois o colecionador negou mandá-las. E é provável que demore bastante tempo para que essa mídia seja recuperada. A Sequência tentou emplacar outro gibi com o Gugu, porém não passou disso e eles nunca mais publicaram quadrinhos. As histórias do personagem tiveram uma nova casa lá na Editora Abril posteriormente. Graças ao companheiro Nick Nixon lá do grupo Só Relíquias do Zap Zap, eu fui apresentado a mais uma pérola perdida da Maurício de Souza Produções, Os Gibis da Jovem Guarda, produzidos pela equipe de Maurício de Souza e pela equipe de Roberto e Erasmo Carlos. O único registro desse gibi está na revista Intervalo de 1966, e lá na matéria é dito que o Erasmo Carlos chegou a ser o argumentista de algumas histórias. 2 páginas da HQ eram mostradas em miniatura, e elas são da história O Segredo da Guitarra, com acento em segredo, foco nisso, que, segundo a sinopse da revista, conta sobre um cantor desafinado que possui uma guitarra com poderes hipnóticos, que leva a plateia à loucura e o deixa muito famoso. Também é dito que Erasmo Carlos sempre segura as bombas e protege Roberto nas historinhas. Segundo Sérgio Cântara, que trabalhou na Maurício de Souza Produções até 1969, a revista estava sendo ilustrada por Benito Aparecido Souza, apelidado de APA. Infelizmente, eu não encontrei mais informações sobre o artista e os originais se perderam com o tempo. O Diário de um Banana é uma série absurdamente popular, e se você nasceu pelos meados dos anos 2000,
tenho certeza que já deve ter tido experiências com ela. As histórias de Greg Heffley, escritas por Jeff Kinney, geraram uma porção de derivados, como filmes, desenhos, outros livros e até um jogo de tabuleiro bem estranho. Eu ainda me lembro do primeiro contato que tive com esses livros. No primeiro ano do ensino fundamental, meu amigo Lucas surgiu com um livro que ele dizia ser muito engraçado. Fui ver de perto e era a primeira edição, aquela com a capa vermelha e os dizeres "Um romance em quadrinhos". Eu era criança, uma criança bem passada, virei pra ele e falei assim, credo, romance, eu não mexo com essas coisas não, cara, tá me tirando? E alguma coisa assim. Porém, eu acabei comprando o segundo volume, Roderick é o Cara, algumas semanas depois. Eu acompanhei a série por anos e infelizmente eu não tô em dia com ela. O cara começou a lançar muitos livros e ficou difícil de acompanhar. Acontece que o nosso livro com toques de gibi surgiu bem antes disso, em um site de atividades chamado Funbrain. Lá, o nome diário era levado a sério, porque todo dia era adicionada uma nova entrada, o que levava as crianças a estarem sempre acessando o Funbrain para verem a continuação. Essa versão beta tinha menção ao álcool, tinha personagens que nunca apareceram na oficial e, pasmem, o Manny tinha 5 anos, o que é uma informação muito importante para a história. O diário de Greg Heffley acabou fazendo sucesso no site, acumulando mais de 1000 páginas, e com esse sucesso o Kinney conseguiu ser publicado, com a versão definitiva de sua obra saindo em 2007, 3 anos depois de iniciar a sua publicação na internet. Devido aos contratos assinados com a editora, a webcomic foi retirada da internet e passou anos perdida. Entretanto, ela foi upada completa no Internet Archive e está disponível para leitura de todos. Por incrível que pareça, o primeiro quadrinho de Jeff Kinney, as tiras de um personagem chamado Igdoof, de 1989, também passaram anos no limbo até serem colocados no archive, que, mais uma vez, salvou o dia. Ok, você chegou até a última camada desse iceberg. Parabéns, obrigado, e nesse finalmente nós falaremos sobre o gibi do Pernalonga. Pernalonga e sua turma foi uma revista da Panini Comics que durou apenas 4 edições. Foi publicada entre 2009 e 2010 e ela possuía um dos casos mais bizarros dos quadrinhos brasileiros. Ao visitar o site do Guia dos Quadrinhos, um grande banco de dados online que busca catalogar tudo quanto é gibi publicado por aqui, vemos que existem 2 volumes 2 dessa HQ, um lançado em setembro e outro em novembro. Ao clicar na edição mais antiga, o site disponibiliza uma pequena descrição. Na página 3, há a imagem de um veado, com o símbolo de São Paulo em seu focinho. Por causa da brincadeira, foi recolhida pouco depois de ir às bancas. Isso é bem estranho e eu fiquei matutando por um tempo. Pesquisar na internet não me resultou em nada. Então, eu decidi procurar nos grupos do Facebook, o auge do conhecimento humano. E deu certo. Lá no 2 quadrinhos, eu consegui a imagem que causou toda essa polêmica. Depois do recolhimento da revista, uma versão menos problemática foi colocada no mercado. Devido à atitude da editora e às tiragens aparentemente baixas, é quase impossível encontrar alguém que tenha essa revista. O Guia dos Quadrinhos indica que esse gibi está presente em 9 coleções lá cadastradas. É um dos itens que eu mais gostaria de estar na coleção. Eu tive que pensar muito antes de colocar esse tópico no vídeo, porque essa história merecia um vídeo à parte. Quando eu pesquisava para fazer o roteiro, meu companheiro Márcio, lá da página Godzilla Kaijus e Dinossauros, me falou sobre um gibi do Godzilla que havia sumido, assim como a sua editora. Mal sabia eu que estava entrando na toca do coelho e conheceria uma fascinante história do mercado editorial brasileiro que foi deixada de lado por quase todo mundo. A editora Hanabi surgiu em 2014 e a sua estreia foi anunciada na internet, nas suas próprias redes sociais e em sites especializados, como o Universo HQ e o Formiga Elétrica. A editora tinha uma proposta bastante inovadora para a época, quadrinhos digitais. O dono era Rafael Gama, que escrevia para o blog Mangaton e que faria textos para o site da editora. O site era uma tremenda ideia legal. Ele mesclava a loja com o blog e permitia que os leitores comentassem sobre o gibi que foi lido. Eles também poderiam ter seus comentários e matérias fixados na página inicial da Hanabi. O primeiro lançamento foi Godzilla, O Despertar, um gibi que era conectado ao filme da Legendary que havia sido lançado naquele ano. Em seguida, anunciaram Witch Doctor, um quadrinho do selo Skybound, inspirado nas histórias do Lovecraft. As HQs eram lançadas em single issues, ou seja, periodicamente um novo capítulo era colocado à venda no site da editora. Infelizmente, esses foram os únicos títulos efetivamente publicados pela Hanabi. Todavia, eles anunciaram Lock and Key, mas acabou que a editora Devir ficou com os direitos da série de Joe Hill. Por sinal, eles nunca publicaram e quem publicou foi a editora Geektopia muitos anos depois. Além disso, Monstrous e Wayward chegaram a ser debatidos nas negociações. Em 7 de dezembro de 2014, a página da editora noticiou o fim das atividades e o fechamento do servidor que hospedava as HQs, deixando suas edições nacionais perdidas. O texto de despedida escrito por Rafael é bem tocante, deixo na tela, recomendo que leiam.
Ainda assim, não satisfeito com as informações que achei na internet, fui atrás do próprio Rafael, e ele foi uma figura essencial para que esse vídeo fosse feito. Ele contou que foram 3 os motivos para a editora acabar: o pequeno mercado de quadrinhos digitais, o aumento do dólar e um roubo que aconteceu e que acarretou um prejuízo enorme à editora. Abalado com isso, Rafael tomou a decisão de fechá-la. A conversa com ele foi muito proveitosa e devo ressaltar que o seu site, o Manga Atom, ainda está ativo com publicações bem maneiras. O que mais me interessou nessa história toda foi como que a Hanabi apostou num mercado que só viria se estabelecer no Brasil quase uma década depois do lançamento do Godzilla. Hoje em dia, os livros de gibis digitais são bastante populares, mas a loja, site, blog e portal interativo da Hanabi era algo realmente novo e é uma pena ele não ter vingado. Do site, restaram apenas 2 capturas de tela. Chegamos ao fim desse primeiro vídeo, de muitos, eu espero. Caso tenha gostado e queira apoiar a firma, você pode nos ajudar curtindo, comentando, escrevendo, compartilhando. E além disso, a Comics Time começou lá no Facebook, e eu tenho um punhado de resenhas de gibis que você pode acabar se interessando. Esse vídeo demorou mais de 1 ano para sair, eu agradeço muito você ter acompanhado ele até o final. Se você tem alguma crítica, sugestão, ideia, comentário, elogio, seja lá o que for, tem uma área reservada para você falar aí embaixo. Eu lerei tudo com muita atenção e responderei se for uma coisa passível de resposta. É isso aí, pessoal. Um ótimo dia, tarde, noite e até a próxima. Espero que não demore tanto pela próxima.